Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da educação de jovens e adultos. Meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal. Junto aqui com Raquel, nós vamos falar a respeito de um tema específico que é tratado no mundo inteiro agora em dezembro. O dia 1º de dezembro, pela Organização Mundial da Saúde, pela Organização das Nações Unidas, é uma data a gente lembrar a respeito da epidemia da AIDS. Esse vírus ele é um vírus que foi descoberto recente, foi só na década de 80, e teve muitos e muitos avanços a respeito do olhar, do tratamento quanto a esse vírus. As pessoas mais velhas podem se lembrar bem de que na década de 80 muitas pessoas famosas, morreram por conta do HIV, por falta de informações, por falta de tratamento médico adequado. Então, por isso o tema da nossa aula hoje é Revolução Tecnológica e o HIV. A gente vai ver que essa revolução que teve nas tecnologias ligadas à saúde foram fundamentais para que as pessoas pudessem ter acesso à qualidade de vida, ter acesso a uma saúde de forma mais ampla, ter acesso às informações. Então, tudo isso também são metas que a Organização Mundial da Saúde lançou para os países que fazem parte dela. E o Brasil é um deles. Então, vamos começar a nossa aula com uma campanha do nosso Ministério da Saúde e aí a gente debate a respeito disso. Vamos lá? Se eu não entrar, eu vou ficar em dívida comigo mesmo. E eu não devo nada a ninguém. Os limites sou eu que coloco, não as outras pessoas. Meu medo não pode ser maior do que a vontade de vencer. Viver com HIV não é fácil, mas eu encaro. Com o tratamento, você é mais forte que a AIDS. Agora está mais simples e com menos efeitos colaterais. Assim você estará pronto para novas conquistas. Então, veja, essa própria propaganda do Ministério da Saúde fala que a prevenção ela é o melhor caminho. Mas se a pessoa já se descobre sendo portadora de um vírus, então tem que ter um tratamento médico adequado, gente. Então a gente pode começar falando na nossa aula a respeito desse símbolo, que é o símbolo mundial, a respeito da luta contra a AIDS, que é o laço vermelho, tá? Então, o laço vermelho, ele é visto como um símbolo de solidariedade e de comprometimento na luta contra a AIDS. O projeto do laço foi criado em 1991 pela Visual AIDS, grupo de profissionais de arte de Nova York que queriam homenagear amigos e colegas que haviam morrido ou estavam morrendo de AIDS. A gente falar a respeito disso, gente, a gente falar de uma epidemia desconhecida. A gente hoje pode debater melhor, só que na época se tinham sintomas desconhecidos. Os médicos, a literatura médica não sabia a respeito desse tema. Tratavam as pessoas até com remédios errados porque não sabiam o que a pessoa estava desenvolvendo. Então, em 1981, nos Estados Unidos, ficou como uma epidemia mesmo, e eram os chamados grupos de risco. E as pessoas se perguntavam, e como se transmite? Ninguém sabia. Que grupo de risco era esse? Quem apresentava mais sintomas do vírus do HIV eram moradores de rua, homens e homossexuais. Então, durante toda essa década, se falava muito da AIDS como um vírus gay. E achavam que mulheres não pegavam, achavam que crianças não pegavam, que idosos não pegavam. E a gente sabe hoje que isso não é verdade. Então, durante muito tempo, tinham informações muito erradas a respeito da AIDS. E foi preciso que campanhas mundiais, como essa do Laço Vermelho, espalhasse pelas cidades com cartazes, com propagandas na televisão de dizer, olhe, se previna, que qualquer pessoa pode pegar AIDS, inclusive com a transmissão do sangue, né? Então, muitas pessoas até pegaram AIDS porque não se tinha uma testagem de sangue adequada, isso na década de 90, viu? Hoje em dia isso não existe mais, minha gente. Aqui, então, os nossos grupos de doação de sangue são altamente seguros, certo? Eu estou contando uma história de como foi que começou, tá? A epidemia da AIDS. Então, vamos lá. Como a gente vem falando dessa revolução tecnológica, a gente vai falar da evolução dos tratamentos de saúde. Então, até o final de 2020,
cerca de 37 milhões de pessoas conviviam com HIV no mundo. Por conta da evolução do tratamento, atualmente a expectativa de vida de uma pessoa infectada pelo vírus da imunodeficiência humana é muito semelhante ao restante da população. Então, quando se começou a falar de AIDS, quando se começou a falar desse tratamento de AIDS, as pessoas tomavam remédio de tudo quanto é tipo, eram chamados coquetéis, eram muitos remédios. Justamente, gente, porque não se sabia muito a respeito do vírus, não se sabia quase nada. E aí, com essa evolução da ciência, das pesquisas, com a evolução das propagandas, as pessoas começaram a se cuidar melhor. Hoje, por exemplo, é possível uma pessoa ter o vírus do HIV e não desenvolver a doença da AIDS. Hoje é possível a mulher que está gestante e ela ser soropositiva, ela ter a doença mesmo da AIDS, e o bebê que ela está carregando, a mãe fazendo tratamento médico adequado, nascer sem HIV. Então, tudo isso foi uma revolução da ciência. Tudo isso foi uma revolução da ciência médica, da pesquisa, né? Então, hoje, as pessoas que têm o HIV e que fazem um tratamento médico adequado têm a mesma perspectiva de vida de uma pessoa que não tem. Claro que é importante que as pessoas continuem se cuidando, ninguém quer adoecer, né? E para isso, a gente precisa que cada vez mais se avance em campanhas, né? Campanhas falando a respeito disso. Campanhas dizendo para o uso adequado do preservativo, para não se usar, não se dividir seringa com ninguém, né? Então, daí eu deixo para vocês essa sugestão de atividade. Vocês podem fazer um folheto, ali até com português, né? Façam um folheto, como aqueles que tem nos postos de saúde. Uma produção de um texto informativo sobre o tratamento para HIV ou para a doença AIDS, tá, gente? Então, se informem mais a respeito, vamos debater mais os temas sem preconceitos. Lembrando que o que é mais importante é a saúde das pessoas, tá? Então, se cuidem, continuem se cuidando, continuem cuidando uns dos outros e vamos viver cada vez mais com saúde, tá bom? Um abraço, gente!